Hoje, para coroar o nosso Dia das Mães, a gente recebeu a Maitê. E eu confesso para vocês que eu fui pego um pouco de surpresa quando eles chegaram. Eles falaram, não, a gente combinou de fazer a apresentação hoje aqui e eu não estava sabendo. Aí eu fiquei pensando assim, como é que aconteceu isso? Eu falei, não sei, Deus preparou isso daqui e hoje nós vamos fazer a apresentação dela. Depois a gente vai descobrir como é que foi. Estou desconfiado que a Maria respondeu e agendou tudo e me avisou. Mas o que importa é que a Maitê foi apresentada. E a despeito da apresentação, o que mais importa nesse dia é o coração dos pais de colocar a criança diante do Senhor. Poderia ser em qualquer outro lugar, mas a disposição dos pais é o que Deus enxerga. A disposição de apresentá-la para o Senhor. Quantos aqui se lembram qual é o número da mensagem da série de hoje? Agora eu vou pegar vocês, hein? Agora vocês estão craque demais, hein? Não erro mais. Hoje é a 9ª e última mensagem da série Fundamentos da Fé Cristã. E eu confesso para vocês que, embora hoje seja um tema um pouco polêmico, ainda é um dos meus preferidos. Então eu queria, antes de entrar no tema, recapitular rapidamente quais foram as outras 8 mensagens que nós ministramos. Então a gente começou falando sobre a existência de Deus e a natureza de Deus. Daí a gente falou sobre a Trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Depois falamos sobre Jesus Cristo. Depois falamos sobre a palavra de Deus, que a palavra é viva, como fundamento da nossa fé. E depois falamos sobre nós, que nós somos criados por um propósito. Depois nós falamos sobre o preço do pecado. Aquele preço que fez com que Jesus fosse para aquela cruz para pagar o pecado por cada um de nós. E depois falamos da graça que Deus derramou através daquilo que Jesus fez na cruz. E por fim, na semana passada, nós falamos do corpo de Cristo, como representante dele, a sua igreja aqui na terra. E hoje, para finalizar essa série de mensagens sobre fundamentos da fé cristã, a gente vai olhar para aquilo que deveria ser o ápice do fundamento da fé cristã. A promessa de Jesus de retornar e nos buscar para estarmos junto com Ele. Nós vivemos hoje dias muito turbulentos, dias cheios de insegurança, cheios de mudanças aceleradas, mas a palavra de Deus tem um conforto para nós. Ela tem um conforto que depois desse tempo nós temos um futuro glorioso com Cristo. Não é simplesmente um pensamento positivo ou uma ilusão de que algo vai acontecer, mas é uma promessa que o próprio Jesus ressuscitado nos entregou. É uma esperança escatológica que nós precisamos se ater a ela como um fundamento da nossa fé, para que ela possa nos orientar e nos nortear nos nossos dias. Eu vou ler 2 textos agora, mas eu queria pedir para vocês abrirem no segundo. O primeiro provavelmente vocês vão saber de cabeça. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ler do 13 ao 18. Enquanto vocês abrem 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler para vocês o texto que está em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Quantos aqui nunca tinham ouvido falar desse texto? Acho que é um texto que a maioria das pessoas conhece. E o texto que está em 1 Tessalonicenses, eu vou ler do 13 ao 18, diz: Irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo,
ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Esses dois textos que são a base da ministração de hoje, eles foram colocados, eles foram apresentados em momentos críticos da fé cristã. Momentos onde as pessoas tinham dúvidas, momentos onde as pessoas talvez não sabiam como lidar com aquilo que estava acontecendo. E esses textos que apontavam para uma vinda de Cristo foram a resposta de algo, de um problema teológico que precisava ser resolvido. Quando a gente olha para o texto de João 14, a gente vê Jesus nas vésperas da sua crucificação. Os discípulos ali preocupados com a notícia de que Jesus morreria. Pedro tinha acabado de negar Jesus, Pedro tinha acabado de saber que ele ia negar Jesus, embora ele acreditasse que ele morreria por Jesus. Ele tinha acabado de ser confrontado e corrigido. Jesus tinha falado que alguém ia trair ele. Aquilo tudo era novidade para aquelas pessoas. E eles não sabiam o que eles iam passar dali para frente. Eles não sabiam das lutas que eles iam passar, do sofrimento, da perseguição que eles iam seguir. Mas Jesus sabia e ele precisava antecipar isso para ele. Então Jesus disse para eles naquele momento: olha, vocês não sabem ainda, mas vocês vão passar por muita dificuldade. Mas eu quero que vocês se atenham a isso. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu preciso ir para lá e eu vou preparar um lugar para vocês, para que a gente possa habitar juntos. E depois eu vou voltar e vou levá-los até lá. Então, naquele momento de preocupação, Jesus traz essa palavra apontando para a sua vinda, para que eles tivessem algo para se apegar, para que eles pudessem ter esperança de algo. Já o texto de 1 Tessalonicenses, ele foi escrito por volta do ano de 51 depois de Cristo. E ele foi colocado para a jovem igreja de Tessalônica. E aquela igreja de Tessalônica tinha abraçado as palavras de Jesus, crido naquilo que Jesus ensinava. E talvez eles tenham se apegado muito a quando Jesus fala: aquele que crê em mim jamais experimentará a morte. E as pessoas começaram a morrer. E eles começaram a ficar preocupados que a gente não ia não experimentar a morte. Por que as pessoas estão morrendo? O que acontece com as pessoas? Então, quando vocês lerem na Bíblia, eles falam sobre os que dormem. A palavra dormem na Bíblia é um eufemismo para a morte, é um paralelo para a morte. Quer dizer que as pessoas estão dormindo como a gente dorme, mas é uma morte. Quando Deus vai criar Eva e coloca Adão no sono profundo, para que ele possa tirar a costela, tenda sono profundo como morte. Teve que tirar ali aquele momento de vida, ele parou de viver para que Eva pudesse nascer. O que talvez nunca tivesse feito muito sentido para vocês, mas pensa que Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos nascer. Deus já estava deixando ali um rastro daquilo que aconteceria. Mas para a igreja de Tessalônica, que era nova na fé, que estava sendo instituída, isso era um abismo teológico, isso era um choque com aquilo que eles acreditavam. Eles esperavam que as pessoas não experimentassem a morte, mas que Jesus voltasse e eles não precisassem morrer. E eles começam a ver as pessoas morrendo e eles começam a ficar sem resposta para isso. E é onde vem o texto de Paulo explicando para eles que aquelas pessoas que estavam morrendo, e ele coloca o termo dormindo, elas iam se encontrar com Cristo e seriam os primeiros a se encontrar com Cristo. Agora, quando a gente olha para a igreja primitiva, com o começo da igreja, a igreja vivia impregnada com a ideia da volta de Jesus. Eles viviam e faziam todas as coisas crendo que Jesus voltaria numa iminência muito próxima, e aquilo não saía da cabeça deles. Eles viviam de fato esperando pela volta de Jesus. O Maranata, vem Senhor Jesus, era a saudação que eles usavam uns com os outros. Tanto que eles acreditavam. E isso era o que faziam com que eles vendessem as suas propriedades, com que eles se importassem com os outros, que eles ajudassem uns aos outros, que eles sofressem os martírios que sofreram, as perseguições que sofreram. Porque eles acreditavam de fato que eles estavam experimentando os últimos dias da história da humanidade. Agora, quando a gente faz um contraste da igreja primitiva com a nossa igreja dos dias de hoje, a gente vê que a doutrina da volta de Cristo se tornou
uma coisa muito diferente do que eles experimentavam. Em alguns lugares, esse é um apêndice teológico que raramente é discutido ou pregado nos púlpitos. Em alguns lugares, é simplesmente uma curiosidade apocalíptica, reduzida a especulações, a termos sensacionalistas sobre a volta de Cristo. Em alguns lugares, a volta de Jesus é simplesmente um empecilho, uma dificuldade, um obstáculo para que as pessoas possam concluir os seus planos, as suas ideias, aquilo que elas querem fazer com a vida delas. Em outros lugares, essa doutrina é tão espiritualizada que ela acaba perdendo esse teor prático que a igreja primitiva tinha. E se a gente olhar para o nosso cenário de hoje, muitas vezes ela tem sido motivo de discussões teológicas, talvez na internet, no YouTube, sobre pré, pós, tirando o foco daquilo que é realmente importante, que um dia Jesus vai voltar e vai se encontrar com cada um de nós. Um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann certa vez disse: o cristianismo que não é inteiramente e completamente escatologia não tem nada a ver com Cristo. Quando a gente perde a expectativa do retorno do Senhor, a gente acaba se acomodando aos padrões desse mundo. Mas nós estamos vivendo praticamente nos tempos parecidos com o de Noé, como descrito em Mateus 24, 38, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia Moisés entrou na arca e aquelas pessoas ficaram. Se vocês pararem para pensar, a nossa cabeça hoje é muito parecida com aquelas pessoas. A gente está comendo, bebendo, se casando, festejando, construindo, ganhando dinheiro, e a gente não se preocupa com a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que vai ser igualzinho àquela, onde a porta vai fechar e muitas pessoas vão ficar do lado de fora. O conforto material, o entretenimento digital que a gente tem hoje constante, o imediatismo cultural, foi deixando a gente anestesiado para a realidade da volta de Cristo. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos recuperar urgentemente esse senso de importância sobre a volta de Cristo. A gente precisa recuperar algumas características que a igreja primitiva tinha. A primeira delas é que ela tinha uma vigilância constante. Era uma característica dos cristãos, essa vigilância pela volta de Cristo. Uma outra coisa é que eles tinham uma sobriedade espiritual, que conseguia olhar para a vida deles e entender que a vida deles era muito breve, que os 90, 100 anos que nós vamos viver aqui é uma quantidade muito pequena se comparado àquilo que nós vamos experimentar como eternidade. Eles também entendiam a urgência de evangelizar as pessoas ou apresentar às pessoas aquilo que eles acreditavam, porque eles entendiam o valor eterno de cada uma das almas que eram salvas. E eles tinham uma santidade prática, que era talvez uma expectativa, uma perspectiva de que em algum momento ou a qualquer momento eles iam se encontrar com Jesus face a face e prestar conta das suas vidas. A igreja de hoje tem perdido essas características. O escritor A.W. Tozer uma vez disse isso, alertou a gente. A maior tragédia não é que os homens pereçam, mas que eles pereçam sem um pensamento sério sobre o porquê de terem nascido. Da mesma forma, para a igreja de hoje, a maior tragédia não é que as igrejas pereçam, que enfrentem dificuldades, mas é perder a noção e a consciência de que nós fazemos parte de um reino espiritual, que a nossa verdadeira identidade, a cidadania que nós temos é celestial. E que nós temos um destino nos aguardando depois dessa vida. E eu separei para hoje 3 pontos que vão embasar esse tema da volta de Cristo, como esse princípio da nossa fé. O primeiro deles é sobre a promessa de vida eterna. O segundo é sobre a segunda vinda de Cristo. E o terceiro é que nós precisamos viver
a esperança da sua volta. Mas antes de eu entrar no primeiro ponto, eu queria fazer um confronto para vocês refletirem sobre as suas vidas. Eu disse que na igreja primitiva eles tinham uma vida de santidade porque eles aguardavam a volta de Jesus, na iminência da volta de Jesus. E às vezes eu faço essas perguntas e as pessoas ficam chocadas, mas imagina que no final desse culto, Jesus aparecesse aqui e falasse: chegou a hora, voltei. O que é que ele ia encontrar na sua vida? Se você tivesse que sair daqui ao final do culto e se encontrar com ele do lado de fora, será que a sua vida seria aprovada por ele? Ou será que seria reprovada? Será que existe algo na sua vida que ele te repreenderia? Será que existe algo na sua vida que você deveria ter feito e não fez? Se a gente tem uma perspectiva de que ele vai voltar daqui a décadas, a gente não se preocupa com a nossa vida agora. Mas a igreja primitiva vivia como se ele pudesse voltar a qualquer momento. E é exatamente isso que a Bíblia diz, que nós não vamos saber o dia e a hora que ele vai chegar. Vai ter algum momento aqui que provavelmente eu vou bagunçar a cabeça dos pré e dos pós. Então você anota aí as perguntas para a gente discutir depois. E eu vou me atentar no texto bíblico sem colocar nenhum viés, embora talvez eu tenha algum exemplo aqui que vai tender mais para algum lado ou para outro. Quando a gente fala sobre promessa da vida eterna, a gente viu que no momento que antecedia o momento de angústia, Jesus disse que na casa do Pai havia muitas moradas, que iria preparar um lugar para cada um deles. E quando a gente olha para isso, a gente entende que o céu não é simplesmente uma abstração teológica, algo simbólico, mas é uma realidade que nos aguarda. Talvez ele não seja exatamente como a gente imagina, com as nuvenzinhas, azulzinho, talvez seja totalmente diferente, porque a gente não tem tantos detalhes sobre isso. Mas que existe algo nos aguardando. É uma realidade teológica sobre isso. No original grego, para a palavra moradas que ele usa aqui, ela sugere como se fossem compartimentos permanentes. Então quando ele fala de morada, não é simplesmente eu vou preparar aqui um quartinho dentro da casa do meu pai para vocês morarem. Eu vou preparar um lugar para que na hora que vocês entrarem ali, vocês vão permanecer ali por muito tempo, permanentemente. Então Jesus não está preparando algo temporário, mas ele está preparando algo permanente para cada um de nós. E a expressão casa do Pai, ela sempre invoca na Bíblia um senso de intimidade, de proteção e pertencimento. A gente vê o salmista dizendo em Salmos 27 que ele ansiava por habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. O salmista está falando de uma casa material, provavelmente no templo, que ele queria estar próximo do Senhor, na presença do Senhor. E Jesus, com essa afirmação, reflete esse mesmo desejo de habitar na casa do Pai, uma casa celestial, por toda a eternidade. E ele também diz: não se turbe o vosso coração. Isso é significativo por conta do momento que eles estavam vivendo. Mas também vale para as nossas vidas quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por problemas, quando a gente olha para os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas olham para as dificuldades e entendem que aquilo é tudo que existe. Elas são absorvidas pelos problemas, pelas situações, e elas entregam os pontos, falam: não tem mais jeito. Só que isso tudo aqui é passageiro. Ainda que a gente venha perecer e morrer, é passageiro. Porque existe algo muito além que vem depois disso. E aqueles discípulos, quando Jesus disse, eles iam enfrentar talvez o fracasso de todas as suas expectativas. Porque a gente nunca caminhou com Jesus. A gente não viu Jesus ressuscitar morto, a gente não viu Jesus curar os enfermos, a gente não viu a quantidade de milagres que Jesus fez, mas eles viram. E ver Jesus ressuscitar morto e imaginar que Jesus poderia morrer era inconcebível para eles. Por mais que Jesus dizia, eles não entendiam. Por mais que Jesus avisasse que eles iam sofrer, eles imaginaram: não, estou com Jesus aqui. Quando achei que ia morrer afogado no barco, que as ondas estavam invadindo, ele se levantou e mandou o mar ficar quieto, o vento parar. Por que eu vou me preocupar? Então eles não tinham essa preocupação e eles criam expectativas assim como nós criamos. Só que Jesus estava preparando eles para que nos momentos de dificuldade que viriam a seguir, eles pudessem olhar para uma promessa que transcende qualquer dificuldade.
Uma promessa que transcende o medo da morte física. Uma promessa que transcende a angústia da separação temporária. Uma promessa que transcende a dor das perdas terrenas. Uma promessa que transcende a ansiedade por um futuro que muitas vezes está incerto. A nossa caminhada terrena é uma caminhada de batalhas, de lutas, sim. Mas ela não é o nosso destino final. E existe algo muito melhor nos esperando pela frente. Muitas vezes as pessoas sentem que falta algo nas suas vidas. Muitas vezes as pessoas conquistam tudo e chegam num ponto onde elas sentem que falta algo na sua vida. É porque o nosso prêmio não é nesse tempo. O nosso prêmio é num futuro que provavelmente não está muito distante. Mas é para isso que nós fomos criados, é para lá que nós estamos indo. C.S. Lewis certa vez disse: se encontrar em seu coração desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que você foi feito para outro mundo. Nós fomos feitos para outro mundo. A nossa cidadania é celestial. E o segundo ponto fala sobre a volta de Cristo. E aqui é onde a teologia come solta, as discussões teológicas comem solta. Mas diferentemente da primeira vinda de Jesus, que veio como um servo, como alguém humilde para servir, a segunda volta de Jesus veio de uma maneira totalmente diferente. Veio de uma maneira visível, estrondosa, majestosa, triunfante. O oposto daquela primeira vinda. E a primeira coisa que a gente vê aqui no texto, versículo 16, que o Senhor Jesus vai vir com sinais nos céus. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som de trombeta de Deus. A palavra que ele usa aqui sobre a vinda de Jesus, o termo grego, se chama parousia. Eu não sei se eu sei pronunciar direito o grego. Com certeza eu não sei escrever esses desenhos aqui que eu anotei. Mas se chama parousia, que significa que essa vinda será marcada por manifestações inequívocas. Então quando ele fala sobre o grande brado, a palavra keleusma, é um clamor de comando, semelhante a um comandante do exército militar dando uma ordem. Então um brado é algo que é como se fosse uma ordem, uma autoridade declarando algo. É o brado do rei convocando o seu povo. Quando ele fala sobre a voz do arcanjo, na hierarquia celestial, os anjos têm uma posição de autoridade. E a voz dos anjos vão proclamar sobre ele a autoridade divina sobre toda a criação. E quando ele fala da trombeta de Deus, e aí se remete muito à tradição judaica, onde eles anunciavam eventos solenes, anunciavam momentos específicos através do som da trombeta. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, de fato, um judeu numa cerimônia tocando um shofar. Eu tive a oportunidade de visitar Israel, e eu confesso para vocês que eu cheguei no Muro das Lamentações para conhecer aquele lugar, e eles estavam num momento de celebração, e houve um ponto onde eles começaram a tocar o shofar. E eu não consigo explicar para vocês, mas a única coisa que eu podia fazer era chorar. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Eu fui tomado pela presença de Deus. E não tinha ninguém pregando nada. Eles simplesmente tocavam aquele instrumento. Então imagina que na volta de Jesus, o mesmo sentimento que eu tive, vai ser uma trombeta tocando. E todas as pessoas vão sentir aquilo que eu senti. De forma que ninguém vai ter dúvidas de que se iniciou a era eterna. O evento da volta de Jesus vai ser talvez o melhor espetáculo que a gente possa experimentar. Tão visível, tão audível, tão sensível, que ninguém vai poder deixar de notar a majestade de Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Todo olho verá a volta de Jesus acontecendo. Ninguém vai passar despercebido. E o texto continua dizendo que também haverá uma restauração corpórea, um arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados.
para o encontro com o Senhor nos ares. Está nos versículos 16 e 17. A ressurreição dos mortos em Cristo fala sobre aqueles que dormiram, né? Aqueles que dormiram, que é o eufemismo para a morte, os que morreram antes da volta de Jesus. Esses serão ressuscitados primeiro e terão os seus corpos que pereceram glorificados e restaurados. Não é uma ressurreição simbólica, mas literal e física. As pessoas literalmente vão ter o seu corpo restaurado e glorificado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 44, Paulo diz: semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aqueles que creem, que ainda estão vivos, também serão transformados instantaneamente. No momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15, 52. Eu brinquei com Samuel, eu falei: Samuel, eu queria que você tocasse uma música hoje aqui, brincando, que é uma música que fala assim: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não vai acontecer num piscar de olhos. O que vai acontecer num piscar de olhos é a restauração do corpo, a glorificação do corpo. É isso que a Bíblia diz que acontecerá num piscar de olhos. Está descrito em 1 Coríntios 15, 52. Somente isso vai acontecer num piscar de olhos. Porque o fato da volta de Jesus não vai acontecer sem que as pessoas percebam. Ele vai ser estrondoso, escandaloso. As pessoas vão saber e notar que isso vai acontecer. E quando a Bíblia diz sobre a palavra arrebatamento, né, onde ela vai fazer o arrebatamento universal daquelas pessoas que estão aqui, a palavra, é difícil até de falar, arpagizometa, que é a palavra sobre o arrebatamento ou arrebatados, ela tem uma conotação de captura, de separação, de puxar para perto, de separar, mas de separar trazendo para perto. E o texto mesmo diz que esse arrebatamento é o momento onde Jesus leva aquelas pessoas para próximo dele. E esse momento de encontro, ele acontece aos ares. E não é uma coisa como a gente viu no filme Deixados para Trás, que as pessoas somem e as pessoas: oh, cadê fulano que sumiu? É algo visível, as pessoas vão ver isso acontecendo. E aqui tem uma coisa que eu me apego muito, porque esse termo descreve o encontro entre pessoas comuns e uma grande autoridade. Isso era comum na época judaica, quando um rei chegava e as pessoas iam se aproximando daquele rei, eles usavam esse termo. A chegada de um rei era um momento tão solene, tão cerimonial e tão importante, que as pessoas paravam tudo que elas tinham que fazer para se encontrarem com ele. E tem uma coisa que na tradução judaica para mim é muito forte, que esse texto que a gente leu sobre o arrebatamento e a forma como ele descreve de Jesus chegando nas nuvens e as pessoas subindo até se encontrar com ele, de uma forma visível onde todos podem ver, ele reflete uma tradição muito comum na tradição judaica, que é a tradição do casamento judaico. Talvez vocês tenham assistido filmes sobre Jesus, a Estrela de Belém, e vocês notam que existe uma sequência de coisas que acontecem para um casamento judaico, para que uma união aconteça. Se eu não me engano, no filme Jesus, a Estrela de Belém, se eu não me engano, que é um filme onde mostra que José foi e escolheu Maria. A Bíblia diz também, mas o filme demonstra um pouquinho melhor. José foi e foi prometido a Maria como marido, esposa, e eles iriam se casar. Mas diferente dos dias de hoje, onde a pessoa fala e se promete em casamento e já marca a data do casamento e já vai fazendo todas as coisas juntos, eles tinham um ritual para cumprir. O noivo chegava até a noiva e falava assim: vamos nos casar. Só que antes de nos casar, eu preciso voltar para a casa do meu pai e construir uma morada para nós. Aí vocês vão associando aqui com os textos que a gente leu. Antes que o casamento se consume, eu preciso voltar para a casa do meu pai e construir a nossa morada. E aí ele voltava
para sua casa, trabalhava, construía lá um quartinho para eles poderem morar. E ele voltava para buscar a sua noiva 1 ano depois. Só que nessa volta para buscar a noiva, e vocês vão fazer um paralelo com a parábola das 10 virgens, onde a noiva não sabe, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não dava para saber quando o noivo estava chegando. A noiva não sabe a hora que o noivo vai voltar. Então ela tem que estar pronta, preparada para o dia que ele vai chegar. E vocês vão ver isso na parábola das 10 virgens. As 10 virgens eram as madrinhas, existia uma noiva e um noivo que chega. E ela não podia deixar a lamparina apagar. Então o noivo voltava para buscar a sua noiva. E quando ele estava chegando na metade do caminho, isso aqui é a tradição judaica, você pode confirmar depois, quando ele estava na metade do caminho, a noiva ia ao seu encontro. Ela deixava a sua casa e encontrava com ele na metade do caminho. Ele não chegava até onde ela está, mas ela se encontrava com ele na metade do caminho. E talvez quando você olha para esse texto do arrebatamento e a tradição do casamento judaico, você vai perceber que existem semelhanças, onde a noiva de Cristo vai se encontrar com o noivo no meio do caminho, daquele Cristo que foi até a casa do Pai, preparar uma morada para cada um deles. E a partir do momento que eles se encontram, acontece aí uma união eterna entre Cristo e a sua igreja. E aí se cumpre aquilo que Jesus havia dito em João 14, onde ele foi preparar uma morada para eles e voltou para buscá-lo. A iminência da volta de Cristo deveria permear os nossos corações, para que nós pudéssemos andar em vigilância, andar em santidade, olhando para as nossas vidas e tentando permanecer o mais justo possível. A gente não está falando de um evento futuro, aleatório ou uma possibilidade, mas de uma realidade que vai acontecer. Não importa se a tribulação é antes, se a tribulação é depois, em algum momento nós vamos nos encontrar com Cristo. Em algum momento nós vamos prestar contas daquilo que nós vivemos, daquilo que nós cremos, de como a nossa vida foi. Então, mais importante do que saber se ele vem antes ou depois da tribulação, é saber como está a nossa vida, se as nossas atitudes estão alinhadas com a sua vontade, se nós estamos prontos para nos encontrarmos com ele. Imagina que o noivo volta e encontra a sua noiva despreparada, não estando pronta para aquele momento do casamento. Em algum momento Jesus vai nos encontrar. E nós precisamos estar preparados para isso. E aí a gente entra no terceiro ponto, que fala sobre uma vida de esperança na volta dele. Provavelmente, se eu perguntar para a maioria de vocês, quantos de vocês pensaram nessa semana sobre a volta de Jesus e que ele pode estar voltando hoje? Talvez ninguém tenha pensado nisso, a não ser o pastor Renato que estava preparando essa ministração. Porque talvez se o pastor Renato não estivesse preparando essa ministração, talvez nem ele estivesse pensando nisso. Essa é a realidade, são tantas coisas permeando as nossas vidas que a gente esquece de olhar para aquilo que é importante. Tito capítulo 2, versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso deveria ser o que permeia as nossas vidas. Eu deveria acordar de manhã e falar: Senhor, não sei se o Senhor vai voltar hoje, mas se o Senhor voltar eu quero estar pronto. O que eu preciso fazer? Minha vida é tua, o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso não fazer, Senhor? O que eu estou errando? A esperança da volta de Cristo nos coloca, de certa forma, uma pressão, nos coloca num caminho de moldar o nosso caráter, de transformar o nosso caráter para que nós estejamos mais próximos da sua vontade. Em 1 João capítulo 3 diz que assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança da volta de Cristo vai nos colocar num caminho de retidão, num caminho de correção, num caminho de restauração. A esperança escatológica produz algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa é que ela produz santificação progressiva. Quando a gente imagina que a qualquer momento a gente pode se encontrar com Jesus, automaticamente a gente filtra o que estamos fazendo de certo ou errado. Nos obriga a abandonar os padrões mundanos
e nos aproximar dos padrões celestiais. Ela nos faz desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Porque os nossos valores e prioridades não são necessariamente para aquilo que nós experimentamos aqui, mas para aquilo que nós vamos viver na eternidade com Ele. E ela fortalece a nossa resistência ao pecado. Paulo fala em Romanos 13, 11 a 14, que a proximidade da volta de Jesus nos motiva a revestir-nos do Senhor Jesus e a não fazer a vontade da carne. Não sei quão forte foi a pergunta que eu fiz para vocês sobre Jesus voltando daqui a pouco, mas talvez esse seja o maior exemplo. Se nós não entendemos que Jesus vai voltar logo, a gente deixa para depois aquilo que precisa ser corrigido hoje. Mas se a gente desconfia que Ele pode estar esperando a gente aí do lado de fora, a gente vai querer consertar tudo agora. Os pais da igreja primitiva olhavam para essa palavra, parousia, ou para a iminente volta de Jesus, constantemente, como uma motivação para que eles tivessem uma vida piedosa, para que eles tivessem uma vida justa, uma vida reta. A perspectiva da vida eterna precisa guiar ou nortear ou definir as nossas prioridades. Em 2 Coríntios 14, 17 e 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando a gente olha para a nossa vida como uma construção para aquilo que é eterno, a nossa perspectiva do que nós fazemos muda. Os sofrimentos que nós temos nos dias de hoje se tornam passageiros, se tornam simplesmente momentâneos, porque nós sabemos que isso aqui não é tudo que tem para nós. Aquilo que é pesado se torna um pouco mais leve, aquilo que parece que não vai acabar nunca se torna momentâneo. A esperança na vida eterna recalibra a nossa escala de valores. Aquilo que parece muito importante na nossa linha do tempo se torna irrelevante quando a gente olha para a linha do tempo expandida da eternidade. E ela reordena, ou reorganiza, aonde nós vamos focar, aonde nós vamos investir, aonde nós vamos nos dedicar. A Bíblia diz: não acumulei tesouros na terra, mas acumulai tesouros nos céus. Ou seja, não adianta eu juntar muito dinheiro, não adianta eu construir muitas coisas aqui, porque o meu tempo aqui é para construir coisas celestiais. Nós vivemos num tempo onde a igreja de Cristo não tem se importado de fato com a volta dele. Nós falamos e cantamos como um momento agradável que vai acontecer no futuro muito distante. Mas a realidade é que os sinais estão por todos os lados. E a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Se você me perguntar, lista 10 sinais, eu posso pensar de cabeça e eu vou conseguir listar 10 sinais de que as coisas estão chegando perto. Talvez eu nunca tenha falado isso para vocês, mas o maior sinal que eu vejo de que a volta de Jesus está próxima. E isso vale para nós, porque é uma análise que nós temos que fazer para nossas vidas. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltasse, o amor de muitos se esfriaria. E as pessoas dentro das igrejas estão esfriando. As prioridades delas não têm sido mais as prioridades do reino. Buscar o reino de Deus tem sido relativizado. E elas têm buscado mais as coisas por si próprias. A prioridade delas é primeiro eu, depois as outras coisas. Eu vejo isso na vida das pessoas. Ainda que com uma sutileza, ainda que algo não tão descarado, mas as pessoas estão esfriando. E isso para mim é o maior sinal de que a volta de Jesus é iminente. Não é sobre as guerras ou os rumores de guerra, mas é sobre a situação que a igreja de Cristo está se tornando. Quando o Filho do Homem retornar, será que ele vai achar fé na terra? Essa é uma boa pergunta para se fazer nos dias de hoje. Mas o que a gente pode trazer de coisa prática para isso? Eu acho que o segredo é a gente evitar
Que o nosso coração se enraize muito nas coisas desse mundo. Se enraize muito com os problemas, com a busca pelas coisas. Se enraize ou foque muitos nessas coisas. Sendo que aquilo que é espiritual fica em segundo plano. Entendo que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é pensar assim, o que eu preciso construir lá? Qual é o galardão que eu preciso construir lá no céu? Por mais que eu não goste muito desse termo, biblicamente falando, a decisão é sua. Se você quer ser rico lá no céu, você pode construir o seu galardão agora. Você pode fazer isso. A Bíblia te dá essa possibilidade. Seja por interesse, qual seja o motivo, você consegue construir o seu galardão. Por onde você investe o seu tempo, onde você investe os seus talentos. Mas esse é o dilema que nós vivemos nesse tempo. Nós temos que sobreviver nesse tempo material, ilimitado. Mas podemos construir aquilo que é celestial e eterno. Talvez o melhor exemplo que a gente possa ter sobre isso é quando a gente... Talvez o Gunther vai entender melhor isso, mas a gente nasce num lugar e a gente vai passar um tempo em outro lugar. Mas a nossa terra natal está lá guardada, nos esperando, onde tudo que eu faço aqui talvez seja para um dia voltar para aquele lugar. E encerrar minha vida lá, encerrar minha carreira naquele lugar. Talvez uma pessoa que experimentou uma mudança possa sentir isso. E eu e a Fernanda tivemos o privilégio de sentir isso em um momento. Porque talvez não tenha um momento mais impactante nas nossas vidas do que no dia que a gente estava no ônibus sentado. E o guia lendo um texto da Bíblia que falava que um dia todas as pessoas voltariam para casa, voltariam para Jerusalém. E ele estava lendo aquele texto na Bíblia e a gente num túnel. E de repente o túnel acaba e a gente chegou em Jerusalém. E naquela hora a gente se sentiu em casa. Uma sensação inexplicável de que a gente tinha voltado para casa. Talvez essa sensação é que a gente vai sentir quando a gente se encontrar com Jesus novamente. Uma das características de um cristão que vive pela vida vindoura é que ele gera um impacto muito grande nesse tempo aqui. Tem uma outra frase de C.S. Lewis que ele fala: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Se o seu coração está nesse mundo, provavelmente você está caminhando para uma vida egoísta, para uma vida onde você vai conquistar e aquilo que sobrar você vai abençoar. Mas aqueles que olham para a vida vindoura são aqueles que mais construíram coisas. A maioria das universidades conhecidas do mundo foram fundadas por cristãos que tinham os olhos voltados para a vida eterna com Jesus. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, porque eu pedi para eles, para a gente encerrar com uma musiquinha hoje com louvor. Mas nós falamos sobre a frase de Jesus que prometeu claramente que ele iria preparar uma morada na casa do Pai e viria nos buscar para que nós pudéssemos habitar com ele. A gente falou sobre a sua volta e uma volta visível onde todos veriam. E a gente falou sobre uma vida que vive em esperança, aguardando pela sua volta. O nosso desafio nos dias de hoje é viver todos os dias em expectativa e preparados para o momento da sua volta. Se nós estamos vivendo dias como os de Noé, onde em algum momento a porta vai fechar, nós queremos estar dentro dessa arca. E nós precisamos consolidar nossa fé, focar nas promessas divinas e confiar que se nós fizermos a nossa parte, Ele vai ser fiel e vai fazer a parte dele também. Eu queria encerrar com um texto de Apocalipse que diz: aquele que testemunha essas coisas, em Apocalipse 22, 20. Aquele que testemunha essas coisas diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus.
Esse é o nosso Maranata. E nós não devemos esperar o retorno dele com medo, com receio, mas com grande alegria, porque nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade dele. E não existe presente melhor que nós podemos receber do que nos encontrarmos com ele. Talvez alguns de vocês tenham medo de morrer, medo de enfrentar a morte. Mas é a realidade que eu creio. É que o simples fato de nos colocarmos diante de Jesus faz com que qualquer tipo de morte seja irrelevante. Porque é nessa hora que a palavra dele se conclui, se completa na nossa vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse é o maior momento, o ápice das nossas vidas. Não é quando nós conquistamos um diploma de universidade, ou um emprego melhor, um aumento no trabalho, ou a casa, o carro, ou quando os nossos filhos nascem. O maior momento da nossa vida, o ápice da nossa vida, é quando nós nos encontrarmos com ele. E eu queria que a gente cantasse essa canção que fala sobre a volta de Jesus, que você abrisse o seu coração e de fato clamasse por esse momento com ele. A despeito de como está o momento da sua vida, das batalhas, que você possa olhar para ele e falar: Senhor, um dia eu quero estar contigo, Senhor. Tudo que nós temos nesse tempo, tudo que nós estamos vivendo é passageiro, mas isso que nós vamos experimentar contigo vale muito mais do que qualquer coisa. Enquanto nós estivermos cantando essa música, se você sentir no seu coração de entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode entregar aqui no gasofilácio também. E eu vou orar por isso no final. Feche os seus olhos, abre o seu coração e entregue esse momento para o Senhor. Amém?
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Senhor, olha para os teus filhos e filhas, Senhor, clamando, vem, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, para que quando o Senhor vier, Senhor, o Senhor nos encontre limpos, Senhor, provados e aprovados, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor, como a tua noiva adornada, Senhor. Queremos estar preparados para o momento da tua volta, Senhor. Queremos nos encontrar contigo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis os nossos corações, Senhor, te aguardando e te querendo, Senhor, para habitar nas moradas eternas contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Eu coloco diante de ti, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, que ofertou nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa honrar e multiplicar, Senhor, tudo aquilo que eles têm investido no teu reino e derramado sobre esse ministério, sobre qualquer outro desafio que o Senhor tem dado para os teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha não só multiplicar nas suas vidas, mas que cada um dos teus filhos, Senhor, que te aguarda, Senhor, que te espera, que anela por ti, Senhor, possa experimentar, Senhor, um novo tempo de um sobrenatural nas suas vidas, que eles possam experimentar, Senhor, da tua presença, Senhor. Não permita, Senhor, que o amor e que a fé nos seus corações se esfriem, Senhor, mas que eles possam olhar para ti, Senhor, crendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento e que eles querem estar contigo, Senhor. Que eles não estão preocupados com a perdição, mas que eles estão, Senhor, buscando estar contigo, Senhor. Não permita, Senhor, que os teus filhos e filhas sejam ceifados e roubados, Senhor, da tua presença, Senhor. Mas que cada um deles, Senhor, possa encontrar, Senhor, o caminho que leva a ti, Senhor. Que os seus corações possam queimar, Senhor, pela tua vinda e pela tua volta, Senhor. E que eles possam experimentar, Senhor, muito mais do que eles sonham, pensam ou imaginam, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles tenham uma semana abençoada, Senhor. Eu oro, Senhor, para que esse dia das mães seja um dia das mães perfeito e abençoado para cada uma das mães, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando ao coração dos teus filhos e filhas. Que o Senhor possa continuar ministrando aquilo que foi ministrado pelo teu Espírito nessa manhã, Senhor. E que eles possam experimentar, Senhor, muito mais do que eles sonham, pensam ou imaginam, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.